Grande alegria poder conhecer a igreja, rever pessoas queridas, grande privilégio estar por aqui. Eu sou muito grato, pastor Edinaldo, pelo convite. Queria orar com você antes de repartirmos um pouco das escrituras, do que o Senhor deixou escrito para nós nesse livro tão especial que nós cremos foi soprado por Deus. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por graça. Pai querido, nós somos muito gratos ao Senhor pela tua boa mão com esta igreja. Pastor Edinaldo, Reverendo Denis, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a tua boa mão esteja com esses irmãos queridos e com essa igreja, teu povo, que o Senhor opere o teu plano perfeito na vida deles, ó Deus, para a honra e para a glória do teu próprio nome. Nós te adoramos, louvamos, bendizemos, gratos e particularmente, ó Deus, grato pelo privilégio de servi-lo junto com esses irmãos nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Nós vamos compartilhar, e eu quero compartilhar com você algo que eu quero emendar as duas etapas aqui. Eu quero emendar tanto o culto quanto a EBD e pensar em algo que certamente é desafiador para a nossa vida, extremamente desafiador. Se não para vocês, para a minha vida pessoal, e você vai entender o que eu quero dizer à medida que eu for falando aqui. E como disse o pastor, eu ia dizer, esse pastor, ele é mineiro, porque ele diz, usa termos mineiros, né? E como ele está dizendo, nós estamos aqui servindo, claro que eu creio, de montão, não é? Como é que você fala? É muito, né, que você disse aqui, claro que eu creio, como é que foi a palavra que você usou? É muito, eu creio muito, é claro, demais da conta. Demais da conta. E é uma alegria demais da conta estar aqui, repartindo esse desafio com vocês. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ouvir o ensino de Jesus, e o ensino de Jesus não é para esse mundo. E eu queria que você tivesse um prestar de atenção para isso. Eu vou ler um texto inicial para você, mas eu não vou ficar nele, eu só quero que você saiba o nosso lugar e de onde nós somos. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos estudar nessa manhã, agora e depois, não tem a ver com esse mundo, porque a nossa pátria não está aqui. E quando eu estiver conversando com você sobre os desafios que nós temos nos textos que olharemos, você vai dizer, de fato nós temos um desafio não pequeno quando pensamos em como lidar com esse mundo que jaz no maligno. Eu quero responder duas perguntas nessa manhã, pelo menos aqui, e vamos ver até onde eu vou. Eu costumo pregar 1h05, 1h10, 1h15 lá na minha igreja, então eu vou dar uma enxugada aqui no meu estudo para caber dentro dos 40 minutos que nós temos aqui. Eu estou querendo responder a pergunta: como você responde a um tratamento hostil? Como você responde a um tratamento hostil? A segunda pergunta é: como responder a quem nos trata mal? De que maneira eu devo responder àquela pessoa que nos trata mal? Desafiador? Você vive no mundo, eu trabalhei no meio corporativo por muitos anos, antes de assumir o meu ministério na igreja. Como é difícil vivenciar Romanos capítulo 12, eu quero que você abra lá, e você ouvir textos ou ler textos como esse que eu vou ler para você.
12:17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entendem o meu desafio aqui essa manhã? Não é nada pequeno pensar sobre de que maneira uma mente, como diz o verso 1 de Romanos 12, que tem a sua mente 1 e 2 transformada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de que maneira ela lida e responde com aquilo que não é favorável a ela. Eu poderia encher você e vou dar algumas ilustrações pessoais minhas aqui. E eu queria que você soubesse que a gente aprende a lidar com alguns desertos. Estava falando com o reverendo Denis um pouquinho antes. Deus usa alguns desertos para trabalhar o nosso coração, para nos purificar, para burilar, para saber o que vai dentro dele, da nossa disposição de amá-lo, de servi-lo, e de caminhar mais do que simplesmente uma adoração corporativa no dia do Senhor. E seguramente você tem muitas possibilidades de experimentar isso que Paulo está dizendo aqui. Eu queria que vocês não perdessem a batalha, vençam o mal com o bem. O argumento de Paulo nada tem a ver com sentimentos machucados. O argumento de Paulo nada tem a ver com pessoas que estão feridas ou, como está em voga, danos morais produzidos por alguém ou bullying. Mas tem a ver com uma decisão muito especial de não se conformar a este século. Este século, eu sei como ele responderia àquilo que faz o mal, àquele que faz o mal. Mas eu tenho uma decisão que eu preciso tomar, porque eu tenho a minha mente renovada pelo próprio Espírito de Deus. E certamente não é uma questão emocional, não são sentimentos que estão envolvidos aqui, mas é uma questão volitiva. Em sua resposta, o apóstolo vai fazer duas afirmações, eu não sei se eu chego nas duas, mas fazer o mal, fazer o bem a quem faz o mal e ter paz com todos, exige uma determinação amorosa. Fazer o bem a quem faz o mal e ter paz com todos exige uma determinação amorosa. Eu não sei como você reagiria quando você tem um grupo da sua igreja, e aconteceu comigo em alguns momentos no ministério. Eu estou há 40 na mesma igreja, e lá no comecinho, no meu segundo, terceiro ano de ministério, alguém de dentro da igreja, que eu sabia quem, fez uma assinatura da revista Playboy no meu nome e mandou entregar para os vizinhos de Pedras Vivas. Como é que você responde a isso? De que maneira você lida com um indivíduo que ele nitidamente quer machucar, ferir a tua reputação? E eu fiquei pensando, esse homem aí é por demais de burro, sou, né? Usando a linguagem do mineiro, eu vou mandar Playboy para a minha igreja, né? Eu vou assinar a revista e mandar para a vizinhança da minha igreja. Mas sabe o que a vizinhança da igreja fez? Ficou me esperando na porta.
Porque o indivíduo foi de porta em porta. Ele foi ali e ele disse: conhece o pastor Jairo? Ele fez a assinatura da Playboy, foi no outro. Eu olho para isso e estou pensando: meu Deus, como é que eu lido com isso? Eu tinha 30 e poucos anos à época. Hoje eu já estou um pouco, meu couro está um pouco mais castigado. Mas aquele momento foi muito difícil para mim. E eu olhei aquilo e pensei: como é que eu vou responder a essa questão no meu coração? Romanos 12 faz todo sentido. E então, quando eu olho para essa experiência hoje ela não me afeta mais. Hoje ela é pedagógica. É uma lembrança que eu posso fazer algo educativo com ela, mas ela não tem mais nenhum tipo de afetação no meu coração. Fazer o bem a quem faz o mal e ter paz com todos os homens exige uma determinação amorosa. Por isso que não é sentimento, é decisão. Eu tomo a decisão do que eu vou fazer. Os salvos por Cristo convivem no mundo hostil. E há muita hostilidade entre os dois reinos. Existe um reino de trevas que você já pode ler e não precisa abrir lá em Efésios capítulo 6, de 11 a 13. Existe um ambiente que não tem comunhão entre o crente e o incrédulo, luz e trevas em 2 Coríntios capítulo 6, de 14 a 16. Mas nós vivemos nesse ambiente. E nós somos desafiados a lidar com algum tipo de tensão ou algum tipo de perseguição ou de alguma maneira desfrutar da maldade de alguns, o que é bastante possível e não raro acontece. Em Mateus 5:10, você poderá ser perseguido por causa da justiça. Lá está dizendo que você é bem-aventurado e você poderá ser perseguido por causa da justiça. O mundo é hostil e é nesse ambiente hostil que Paulo está escrevendo que você deveria não tornar a ninguém mal por mal, esforçando-vos por fazer o bem perante todos os homens. É uma reação tão antinatural que nós, quando ouvimos isso, nós trememos na base. E eu disse para minha amada, minha esposa: o irmão está fazendo 25 anos amanhã, parabéns, eu vou fazer 47. E nós temos vivido o nosso tempo juntos. Eu disse para ela: querida, sabe que nós vamos hoje num velório. E naquele velório está o irmão que mandou a revista para nós. E nós vamos fazer com ele. E intimamente nós conversamos e oramos antes de ir para aquele velório, para que não tivesse mais um velório. E então eu disse: quando nós chegarmos lá, que tal se nós formos até essa pessoa? E se nós ouvirmos, que tal se nós pudéssemos demonstrar algum tipo de um genuíno interesse por ele? Você topa? E ela disse: claro. E nós chegamos lá. E chegamos lá, quem estava lá? A pessoa que mandou a Playboy para nós. E então eu fui até ele, nós fomos até ele, estendi a mão e disse para ele: como é que você vai? E eu estou com esse texto na mente. Esse texto está dominando a minha mente. Eu estou aqui olhando para ele, pensando: eu tenho que fazer alguma coisa como filho da luz, como alguém que faz parte do reino, que não se deixa vencer pelo mal. Eu quero fazer o mal com o bem, eu quero me esforçar. Note, não é que é natural, mas exige determinação. E então foi constrangedor, não para nós, para ele. Porque eu fiz perguntas sobre o bem-estar dele, da família dele, da casa dele. E ele respondeu com uma voz bastante tímida, porque ele ouviu aquilo e ele ficou bastante intimidado.
Se você acha que o que eu estou dizendo aqui é desafiador, não vá embora. Fique para a EBD. A EBD é mais desafiadora ainda. O apóstolo Pedro, quando escreve para aquele grupo perseguido pelo Império Romano, ele faz exatamente a mesma coisa, e ele diz exatamente a mesma coisa. E ele diz mais: nunca estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, como se alguma coisa espetacular estivesse acontecendo. Não, não é. É a vida. A vida neste mundo que jaz no maligno é assim. A vida neste mundo que jaz no maligno é cheia de maldade esparramada, e nós somos chamados a ser esses testemunhos vivos de um Deus que transforma a nossa mente, como diz Romanos 12, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós que cremos na soberania de Deus, cremos que Ele gerencia as circunstâncias para o nosso bem e para a glória dEle. E quando Ele dispõe isso de alguma maneira, Ele tem propósitos que muitas vezes não são os nossos propósitos. Esforçai-vos, a palavrinha aqui no original, ela tem um sentido de planeje antecipadamente. Como se isso não bastasse, pastor. Pastor ou reverendo? É coisa de batista chamar de pastor, né? Eu tenho aqui uma situação de um homem que escreveu numa revista. Ele mudou meu nome. Ele tirou o J e ele pôs o Z. Ao invés de Jairo, ele botou lá na revista Zairo. E ele deixou essa coisa lá, e eu fiquei olhando para aquilo, e ele me espinafrou ali, acabou comigo. Ele atribuiu a mim uma revista que saiu uma única edição de circulação nacional, que Deus não permitiu que fosse para frente. E eu dou graças a Deus por isso. E ele mente naquela primeira parte. E quando eu vi aquilo, eu estava no seminário dando aula, eu peguei aquilo, olhei aquilo e falei para o diretor do seminário: o que eu faço com um cabra desse? Que vai a público, escreve numa revista. E aquele homem que já está com o Senhor, ele olha para mim e diz: pega isso aqui, vai até o Senhor, coloca no altar e deixa lá. Que belo conselho. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. E procure fazer, esforce-se por fazer o bem perante todos os homens. Com esse que escreveu na revista, eu tentei de muitas maneiras a restauração do relacionamento. Mas ele não quis. Você vai dizer: poxa, ele era estranho. Não, ele era um líder da igreja, meu padrinho de casamento. E eu dele. E então, quando eu olho para isso, eu falo: meu Deus, eu abro meu álbum é daqueles antigos ainda, cujas fotos eram muito diferentes das de hoje. Ele está lá. E eu estou olhando para aquilo e estou dizendo: como pode, independentemente do que fizerem, o quanto depender de vós, diz o texto, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, esforçai-vos por fazer o bem perante todos eles. Desafiador, não é? Pense no último, ou talvez no mais recente ou mais dolorido ato de agressividade ou de alguma maldade que você recebeu, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Não é para ser uma resposta passiva. Eu não estou nem aí, eu virei as costas. É para ser uma resposta ativa. Eu preciso responder a um ambiente hostil de uma maneira que o Senhor receba honra e glória por minha conformação à pessoa de Jesus. Isso é desafiador. É mais fácil reagir.
E aí dizia um professor meu, nunca reaja, nunca reaja. A reação está carregada de alguma coisa, haja, tome decisões de agir. As reações estão normalmente contaminadas. E isso é muito comum na igreja, na vida da igreja, muitas vezes, no meio do nosso povo, existem aquelas questões difíceis de nós lidarmos, e eu preciso treinar meu coração para fazer o bem aos que me hostilizam e aos que me maltratam, e é um desafio ao que está sendo transformado, muito, muito grande. Nós temos inúmeras situações bem parecidas com essa, muito parecidas com essa. Eu tenho lá a minha caminhada com alguns irmãos, e eu estava dizendo para o reverendo Denis, pouco antes de nós começarmos o nosso culto aqui, de que eu falava numa reunião de pastores num certo lugar, e no meio da minha pregação expondo sobre um assunto, levantou uma pessoa, um dos pastores levantou, era um encontro de pastores, e me disse bem alto na frente de todos os pastores reunidos: o senhor está me ofendendo. Oh, mais uma vez, lá vamos nós, né? E então nós tivemos que olhar para aquilo, e levanta um outro, e eu olhei para aquilo e disse: oh meu Jesus, o que eu devo fazer com esse irmão? Sabe qual foi a resposta imediata? Amá-lo, amá-lo. E naquele momento eu fiquei em silêncio, esperei ele se manifestar. Depois que ele se manifestou, uma breve palavra de explicação sobre o que eu estava estudando com eles, pensamentos de outros, não os meus, e acabou a reunião. Eu disse: ufa, que bom, que reunião pesada aquela, que pregação pesada, que noite pesada. Manhã seguinte, encontro de pastores, né, pastor? Manhã seguinte, ninguém apareceu, nenhum pastor apareceu. Bem agressivos. E então eu olho para isso e digo: puxa, nenhuma palavra foi dita, simplesmente não apareceram. No lugar que estava acontecendo o retiro, é um lugar muito bonito, e eles foram fazer compras. Foi muito difícil aquele momento. E então eu olho para isso e estou pensando: como é que eu lido com isso quando essas coisas acontecem dentro da nossa igreja? Quando eu fui perante a igreja com a revista dizendo: queridos, eu não fiz essa assinatura, alguns irmãos da igreja disseram: será que não? Muito difícil lidar com isso, muito difícil lidar com isso. Mas Romanos 12 está aqui para ajudar a gente a tomar essa decisão. Note, é uma decisão. Não se trata de um sentimento, é uma instrução de Paulo, que ele está dando claramente uma orientação, o quanto depender de vós. É volitivo, é intencional, é propositivo. É isso que ele faz. E ele está dizendo: não responda, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Existe um agente sempre dentro do povo de Deus, promotor de muita discórdia, e nós convivemos nesse mundo cheio de tensões e maldade, e nós estamos aqui olhando para essa resposta, e eu estou tentando rapidamente aqui com você pensar da próxima vez, ou diante de uma situação em que você for de alguma forma não privilegiado, ou de alguma forma for tratado de modo indevido, agressivo ou injusto. Lembre-se dessa manhã: eu preciso pensar como eu vou responder, o quanto depender de vós. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos eles. Desafiador, né? Pessoas não privilegiam
privilegiam a gente. Eu tive momentos no ministério que eu estava dizendo para o reverendo Denis, puxa vida, foram tão difíceis. E alguns deles muito difíceis. Eu recebo um telefonema, um casal dizendo, estou indo embora da igreja. 10 minutos depois, um casal disse, eu estou indo embora da igreja. Uma semana depois, outro casal disse, eu estou indo embora da igreja. Eles estavam todos juntos. E uma semana depois, um quarto casal, eu estou indo embora da igreja. Famílias inteiras, perdemos 30 pessoas, 20, 30 pessoas. Né? E cada um deles tinha um motivo contra a mim. E de alguma maneira eles tinham lá alguma razão, e eu estou dizendo para você, esse é o tipo de coisa que eu vou pregar a vida inteira, e ainda que eu não seja privilegiado, eu preciso olhar para isso e dizer, há um Deus que recebe toda a glória, quando eu respondo da maneira que Ele quer àquilo que não me favorece. Há um Deus que recebe toda a honra, quando eu busco o maior bem daquele que me ofende, ainda que custe bastante caro. Em tempos mais recentes, esses queridos irmãos, amados irmãos, 3 dessas 4 famílias voltaram e disseram, o que nós fizemos? Aqui você nos amou. É verdade mesmo, e é verdade mesmo. E a gente buscou o maior bem daquele povo a vida inteira, e é isso que eu faço com a minha igreja. Busco o maior bem dos membros da minha igreja, mesmo sabendo que talvez alguns não favoreçam exatamente da mesma maneira. O apóstolo Paulo, ele está dizendo ao seu discípulo, todos quantos querem viver piedosamente, Timóteo, serão perseguidos. O mundo vai nos odiar. João 15, 18 e 19. O mundo vai nos odiar. Mas é nesse mundo que vai nos odiar que nós estamos sendo chamados a uma vida desse patamar. A história de Romanos 12 para nós vai fazer com que você e eu, de alguma maneira, quando nós estivermos olhando para esse mundo tenebroso e para aflições que surgirão, e eu preciso pensar como é que eu vou responder a isso. Valeria a pena aqui eu falar sobre um texto, mas que vai demorar e demoraria. Nós pregamos em 2 dias, então eu não vou fazer. Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu estou decidido a pacificar, o Senhor é honrado. Mais do que isso, eu sou bem-aventurado, feliz, ou makarios, ali, abençoado de alguma maneira. E eu olho para isso e digo, puxa vida, que coisa boa. Eu estou olhando para a realidade que está aqui, não nego a realidade e estou olhando para a palavra que está aqui. E ele está dizendo, o quanto depender de você, o quanto depende de você, com quem você não fala, a quem você precisa dedicar o seu amor como evidência da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida. Nós estamos respondendo à pergunta, como é que você e eu respondemos a um tratamento hostil? E como é que você e eu respondemos a quem nos trata mal? E certamente isso é algo bem difícil de lidar. Quando muitas vezes aconteceu de alguns irmãos na igreja não terem argumentos razoáveis para defender numa determinada posição, eles foram para a internet e publicaram nas redes sociais. É o ambiente desse mundo. E então encheram a internet de mentiras e estamos sendo perseguidos e coisas do tipo. Como eu reajo e como eu respondo quando eu tenho um tratamento hostil?
Eu queria deixar pelo menos essas duas colocações aqui para você. Fazer o bem a quem te faz mal e ter paz com todos os homens exige uma determinação amorosa. Pense em parentes, pense em família, pense na empresa, pense nos amigos, pense em como você pode ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, fazendo a sua luz brilhar. A fé cristã é mais do que um domingo, não é? A fé em Cristo é uma vida de novidade de vida, e de mais novidade, e de mais nova vida, e eu, dia após dia, eu vou olhando para a realidade e vou dizendo: Senhor, me ajude a brilhar, me ajude a brilhar. Suprir necessidades daquele que é hostil. Veja só, uma coisa é viver em paz, outra coisa é prover para eles. Uma coisa difícil já é não responder com mal quem faz o mal, e pelo contrário, fazer o bem para ele. Outra coisa é, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Suprir necessidades daquele que é hostil, retribuindo o mal com bem, revela uma atitude de confiança no caráter justo de Deus. A vingança não é nossa. E eu estou aqui, eu vou reiterar isso que eu estou falando daqui 10 minutos, quando a gente começar a nossa EBD. E eu quero que você perceba no exemplo de um homem, como ele encarnou isso que Paulo escreve milênios depois. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa é uma batalha. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. É isso que Paulo conclui. Vida cristã não é um parquinho de diversões. Vida cristã é um ambiente de conflito entre dois mundos. Alguns aspectos desse mundo ainda estão dentro de mim, e eu preciso lutar com isso. E certamente isso é extremamente desafiador. A retribuição humana tende a uma atitude de vingança maculada pela injustiça. A retribuição divina é sempre justa, a nossa não. Paulo está fazendo aqui nesse texto a citação do que está em Deuteronômio capítulo 32, verso 35. O autor de Hebreus também repete Deuteronômio 32, 35, quando ele escreve Hebreus 10, verso 30 e 31. Pode ser que algumas vezes Deus vá usar autoridades para cumprir os seus propósitos. E pode ser que ele puna quem faça o mal para nós. E de muitas e muitas maneiras isso pode acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E eu posso viver de tal forma que talvez alguém vá pagar um preço muito caro, muito caro. Eu tenho um homem na minha igreja que ele era um diretor de uma área de marketing na empresa que ele trabalhava. Ele trabalhava para uma empresa americana. Um indivíduo extremamente bem sucedido. E ele precisou tomar uma decisão na vida dele profissional. Lhe foi pedido que ele fizesse uma peça publicitária. E nessa peça tinha que ter um aspecto de inclusão. E ele preparou a peça. Ele incluiu indígenas, surdos, mudos, brancos, alemães, negros. Ele incluiu todo mundo. E os seus pessoas com problemas de locomoção, problemas mentais, e os seus chefes disseram para ele: isso não serve, nós queremos uma inclusão diferente. Você já sabe o que é, né? E então ele disse: eu não posso fazer isso, isso trai a minha consciência. Agora, ele não ganhava alguns pouquinhos de milhares de reais. Era muito.
Ele disse: eu não posso fazer isso. Eu disse: como é que você respondeu ao seu chefe? Bom, acabou que ele perdeu o emprego. Eles precisaram fazer acordos financeiros não pequenos. E eu disse: como é que você lida com isso no seu coração? Ele disse: Jairo, simples. Eu amo aquelas pessoas. Eu só não posso fazer o que eles querem. Eles têm um caminho e eu tenho compaixão por eles, porque eles estão perdidos. E eu apresentei o evangelho para eles. Mas eu não tenho nenhuma raiva deles. E entendo que eles são escravos do pecado, estão servindo ao Deus a que eles escolheram servir. E eles estão nesse mundo. Eu não tenho nenhuma raiva deles. Eu vou viver minha vida. Hoje ele trabalha com vendas, mal consegue receber para sua despesa mensal. Ele abriu mão de algo, foi maltratado, mentiram a respeito dele, e esse moço mantém uma postura de: isso não só não me afeta, como a minha decisão pessoal é de buscar o maior bem daqueles que me foram, de alguma maneira, injustos na abordagem. Deixa Deus trazer luz. Deixa Deus trazer luz. A mim pertence a vingança, sou eu quem retribuirei. Confie no caráter justo de Deus e deixe Deus trazer luz. Eu gosto muito de um texto que está no livro de Números, capítulo 12. Quando Miriam e seu irmão Arão vão até Moisés e falam uma porção de bobagem para ele. E naquele momento, era um desses momentos em que Moisés dirigia o seu 1 milhão e pouco de pessoas. E, enfim, se eu já fico cansado muitas vezes de dirigir 350, imagina Moisés com 1,5 milhão. E ele estava ouvindo a irmã fazer uma afronta para ele. Deus só fala por seu intermédio, por nós não? E sabe o que diz o texto ali no verso 2 de Números 12? O Senhor ouviu. O dia que você for atacado, lembre-se, há um Deus que ouve aquilo que nós recebemos. E ele tem os seus olhos e ouvidos postos sobre os seus filhos, os justos. E diz o texto: que palavra essa daí? Essa daí não sai da minha mente. Quando eu for alcançado por alguma coisa, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. E o texto seguinte: Moisés era o homem mais manso da face da terra. Você sabe o que Moisés fez? Silêncio. Quando eu abro mão de exercer o meu direito, ou o suposto direito, Deus defende a minha causa. Deus defende a minha causa. O que eu devo fazer com esse indivíduo? O exato oposto da vingança, como você vai me ver reiterar para você aqui. Dá de comer, dá de beber. Supra necessidades específicas, se e quando possível. Se e quando possível. O que nós fazemos com aqueles nossos inimigos? Lucas capítulo 6, 27 e 28, Jesus diz, e Jesus nos coloca: ore por ele, abençoe os que vos maldizem, abençoai, não amaldiçoai, e interceda por aqueles que não te favorecem. Que texto incrível esse que nós temos, onde aparece a boa mão de Deus dizendo para nós: faça isso. Faça isso não para envergonhar a pessoa. Faça isso não para aumentar a culpa da pessoa. Faça isso porque Jesus mandou. Faça isso como evidência do amor do nosso Senhor. Faça isso como evidência de alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e tem o propósito de viver para a honra e para a glória
e para a glória dele. Quando nós disciplinamos uma pessoa ali na nossa igreja por rapaz, e eu disse para ele: rapaz, você precisa mudar a sua vida. Ele disse: mas eu gosto de outro homem, eu tenho um namorado, né? E depois de muito insistir por meses e meses, nós tentando ajudar aquele moço a cumprir o propósito de Deus de um homem e uma mulher, Gênesis 2:24, para o resto da vida. Ele não quis. E então nós disciplinamos. Aonde ele foi? Na internet. Botou lá de novo: o pastor tal está me perseguindo. O que eu faço com um indivíduo desse? Eu vou amá-lo. E vou buscar o maior bem dele. De que maneira eu posso prover para você? De que forma, de alguma maneira, há algo que eu possa fazer por você, de que eu possa ser útil nas mãos de Deus, e nesse sentido, por confiar nessa justiça retributiva de Deus, e descansar no caráter justo desse Deus. Você e eu devemos fazer o bem, prover para o inimigo como Cristo o ensinou. Não necessariamente para produzir arrependimento nele, nem para aumentar a culpa dele, mas como evidência de obediência à lei de Cristo. E certamente você terá um grande galardão nos céus. Bem-aventurados os perseguidos, grande é o vosso, por causa da palavra da justiça, grande é o vosso galardão no céu. Mateus capítulo 5, versos de 10 a 12. Grande é o vosso galardão nos céus. O Senhor não é injusto para reconhecer aquilo que você faz, que vive, que mire na honra e na glória dele, no maior bem de outra pessoa. Não perca essa batalha. Eu quero terminar aqui. Não perca essa batalha. Porque tem mais já. E se você acha isso desafiador, espere, aguarde. Porque o que nós vamos ouvir é extremamente desafiador. Mas sabe o que vai acontecer amanhã, na segunda-feira, quando você e eu sairmos e formos trabalhar? Esse texto vai ficar latejando na nossa cabeça. Sabe o que vai acontecer quando você tiver um encontro com algum irmão e não for necessariamente aquele encontro dos mais prazerosos? Esse texto vai ficar latejando na nossa cabeça. Sabe o que vocês vão fazer quando numa assembleia alguém não for feliz na colocação de alguma questão? Esse texto vai ficar latejando na nossa cabeça. E eu preciso olhar para isso e dizer: puxa vida, não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Faça o que é ordenado fazer. Pense naquilo que Deus está mandando você fazer. A cruz nos distingue. Nós não somos deste mundo. Essa não é a nossa pátria, por isso que eu comecei ali. Essa não é a nossa pátria. Já já acaba. Para mim, já já acaba. Para alguns vai demorar um pouco ainda. Para mim, já já tudo termina. E eu estou feliz. E eu estou feliz quando isso acontece. A nossa resposta às muitas, e nós cantamos aqui, misericórdias de Deus, é um culto pessoal, um culto racional, espiritual, que reflete a disposição de não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele diz qual é. E essa é uma delas. Boa, perfeita e agradável. Desafiador, né? Nós não podemos fazer isso não, viu? Nenhum de nós. Não tem capacidade em nós. Mas há uma pessoa que pode. O Espírito de Deus pode. E Ele nos molda. E Ele nos ama. E Ele habita em nós. Ele habita em você. É Ele quem te capacite. É Ele quem te capacita. Não pense que você conseguiria fazer isso na tua própria força. Você não conseguiria, e nem eu tampouco. Já tive minhas crises de muita raiva, já tive ira,
já tive tristeza profunda, e já tive um período em que pessoas da igreja foram embora da igreja e por quase 2 anos eu não tinha 1 centavo porque todos os dizimistas foram embora da igreja. Eu tenho 3 filhos e eu os tinha, todos pequenos, Davi e outros, minha filha, todos pequenininhos. Não tinha como viver. E para ajudar naquele ano eu tive meu carro roubado. E eu precisei andar com vários ônibus muitas vezes e muitas vezes. E perde sapato, você sabe como é que é. Perde sapato, perde sacola, perde mamadeira, perde água. E naquele momento eu tinha que pensar o que eu faço com esses irmãos. Eu vou amá-los. Vários deles voltaram. Mas aí, depois de 2 anos, em que Deus, nesse vasto deserto, derramou da abundante graça dele. E então houve descanso. E durante todo aquele tempo, eu estou vivo, né? Vocês estão vendo, fiquei quase 2 anos sem receber 1 centavo, estou vivo. Meus filhos estão vivos, pós-graduados, estudados, formados, um deles pastor, outro secretário da igreja, outro membro do conselho, minha esposa cuida de missões, estamos vivos. Estamos todos vivos, porque naquele momento tomamos uma decisão. O que nós vamos fazer com esses? Alguns dos que foram voltaram dizendo: pastor, o senhor pode me perdoar? Esse é o tema seguinte. O senhor pode me perdoar? O que nós fizemos? Que loucura foi aquela? É claro que sim, em lágrimas, né? Em lágrimas, com eles dizendo: é evidente que eu posso. Que grande alegria receber você de volta. Mas eu tive que tomar uma decisão com um grupo grande, que necessariamente não nos favoreceu. Não perca essa batalha. Siga o conselho de Paulo, não te deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Bom, eu acho que só resta uma coisa que eu preciso fazer aqui. Orar, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, pedindo que Deus derrame sobre nós um genuíno amor por aqueles que não nos privilegiam. Se a definição de amor funcional for correta, a minha, né? A decisão, veja que não é um sentimento, a decisão ativa de buscar o maior bem do outro para a glória do nosso Senhor. É isso que eu e você deveríamos fazer. E é isso que nós deveríamos buscar. Eu queria orar com você antes de nós irmos para um segundo tempo de grande desafio aqui. Pai querido, sou muito grato ao Senhor pelo teu povo aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor os separou deste mundo que jaz no maligno. Filhos teus, servos teus, a quem o Senhor deu o teu Espírito. Ó Deus, eu peço ao Senhor que a tua boa mão esteja com essa igreja, que ela seja esse bom perfume de Cristo a comunicar o amor dele nos muitos e difíceis relacionamentos que o Senhor soberanamente coloca à nossa frente. Ó Deus, opera o teu plano na vida do teu povo e que eles brilhem e brilhem e brilhem, exalando o bom perfume de Cristo, o amor do nosso Senhor. E que nós, ó Pai, saibamos nos submeter ao Teu Espírito e dedicar nossa vida ao Senhor, submetendo a nossa vontade à Sua, abrindo mão dos nossos desejos pessoais para cumprir os Teus propósitos. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.